Bom dia, classe! Começando agora o podcast Não Deixe em Branco, o podcast para você tirar aquele meio certo nas questões em que não sabe a resposta. Aqui é o professor Daniel e nós estamos back na aula de inglês, hoje com um assunto fundamental, o verbo to be. No meu primeiro contato com o inglês, que aconteceu mais ou menos na minha segunda semana de intercâmbio no Canadá, eu pensava que o verbo to be fosse o equivalente ao verbo beber aqui no Brasil. To be, to significava dois e be significava a letra B. To be, duas vezes a letra B. Beber, do verbo beber. Mas apesar de ter a mesma origem, ou seja, a boca, nem sempre que português e inglês compartilham sons parecidos, eles também compartilham seus significados. To be não significa 2B, que por sua vez não significa beber. A grafia do verbo to be é diferente, portanto, fique atento às pegadinhas dessa disciplina. O verbo to be traduzido ao pé da letra para o português seria eu chobio, tu chobias, ele chobia, nós chobiamos, vós chobiais e eles chobiam. Mas não é assim que se traduz e conjuga verbos do inglês para o português. A melhor forma de traduzir um verbo ou qualquer outra palavra para o nosso idioma e assim poder entender melhor o seu significado é usando técnicas como, por exemplo, o Google Tradutor. Através desse método, é possível descobrir que o verbo to be, em português, significa ser, ou talvez estar. Desse modo, o verbo to be, traduzido e conjugado em português, seria eu sou, tu és, nós somos, etc. Ou talvez eu estou, tu estás, nós estamos, etc. Mas como saber quando o verbo to be está sendo ser ou quando ele é estar? Bom, se você está falando ou escrevendo, você não precisa saber. Apenas use o verbo e deixe quem está te ouvindo que descubra. Mas se você está lendo ou escutando, aí você precisará descobrir o significado do verbo através do contexto. Se alguém falar para você, eu to be cansado de viver a minha vida sozinho. Essa pessoa está cansada de viver a vida sozinha ou essa pessoa é cansada de viver a vida sozinha? Pelo contexto, fica fácil descobrir o verbo. Nesse caso, o verbo estar, to be. Outro exemplo, nessa aula, eu to be seu professor. Ou seja, nessa aula, eu sou o seu professor. Mas não é tão simples. Assim como no português, onde os verbos são conjugados junto com eu, tu, ele, nós, vós e eles, mesmo que ninguém use o vós, o inglês tem seus próprios pronomes que conjugam o verbo em seguida. Ainda não tivemos uma aula sobre esses pronomes, mas para hoje, o importante é saber que o verbo to be, ao ser conjugado, não tem mais o to e não tem mais o be, virando eu am, to are e ele is. Completamente outro verbo, mas de mesma tradução e significado. Eu vou to be encerrando a aula por aqui, ou seja, eu vou estar encerrando a aula por aqui, antes que cheguemos em assuntos do inglês intermediário. Até a próxima aula. Se você tiver dúvidas sobre qualquer matéria, pode entrar em contato pelo nãodeixaembranco@gmail.com e a gente responde sua questão em um futuro episódio. Porque não importa se você sabe a resposta, escrevendo bastante sempre dá para tirar pelo menos um 0,25. Então o importante é não deixar nada em branco.